Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a Inove Treinamentos, a sua escola de gestão pública. Toda semana, um novo vídeo para você que quer se aprimorar profissionalmente. Então não perca tempo! Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ficar ligado nas últimas novidades da administração pública. Então, solta a vinheta! E a aula de hoje é sobre... Muitos alunos vêm me perguntando como aderir à plataforma de compras do governo federal para poder otimizar o processo de lançamento de licitações, bem como atender ao Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, que obriga entes federados que recebam recursos de transferência voluntária a licitarem na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns. A novidade, pessoal, é que, conforme previsto no Decreto 10.024, os entes federativos, ao executarem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios, contratos de repasse, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, deverão realizar a modalidade pregão na sua forma eletrônica. Para atender à inovação trazida pelo Decreto 10.024 de 2019, os entes poderão utilizar o sistema de compras do governo federal, Comprasnet, já integrado à plataforma Mais Brasil, o qual é disponibilizado gratuitamente mediante celebração de termo de acesso com o Ministério da Economia. Em 21 de outubro de 2019, foi publicada a Instrução Normativa 206, que estabeleceu os prazos para que os órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal, direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente a modalidade de pregão na forma eletrônica. Estados e municípios já devem utilizar a modalidade pregão eletrônico desde o dia 28 de outubro de 2019. Municípios acima de 50 mil habitantes já devem utilizar o pregão eletrônico desde o dia 3 de fevereiro de 2020. Já os municípios entre 15 mil e até 50 mil habitantes já devem utilizar o pregão eletrônico desde o último dia 6 de abril de 2020. Agora, os municípios com menos de 15 mil habitantes deverão utilizar o pregão eletrônico a partir do dia 1º de junho de 2020. Agora, você pode estar se perguntando, como é que o meu município pode aderir ao sistema de compras do governo federal? Bom, os entes federados que têm interesse em utilizar atas de registro de preço e realizar licitações por meio do sistema de compras públicas do governo federal poderão se cadastrar de forma totalmente online. O novo acesso ao sistema está disponível para órgãos e entidades da União, estados, Distrito Federal e municípios, bem como para entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos da União. Além da digitalização do primeiro cadastro de acesso ao sistema, a inclusão de novos perfis de agentes de compras vinculados ao órgão, tais como pregoeiros, homologador e gestor de ata, também é feita pela internet. Após o cadastro no sistema, o órgão poderá realizar pregões eletrônicos, aderir a atas de registro de preço do governo federal, dentre outros serviços. Atualmente, o Compras Governamental conta com mais de 11 mil unidades administrativas que interagem com o sistema para diversas atividades, como a realização de pregões eletrônicos, registros de contrato, publicações no Diário Oficial da União, gestão e utilização de atas de registro de preço. Antes de demonstrarmos como é feita a solicitação, vamos ao perguntas e respostas sobre o sistema de gestão de acesso ao compras governamentais.
Pergunta número 1. Mas o que é o Sistema de Gestão de Acesso ao SIASG? É a simplificação do processo de formalização do acesso ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SIASG, pelos órgãos dos estados, municípios, Distrito Federal e entidades privadas sem fins lucrativos, bem como alguns órgãos federais, os quais não se encontram obrigados de utilizar o sistema de compras governamentais. Pergunta número 2. Quem será o responsável do cadastro do órgão que consta no formulário do sistema? Será o servidor indicado pela autoridade competente em realizar a gestão de usuários no SIASG e a gestão do termo de acesso. Pergunta número 3. Quais são os deveres do responsável pelo cadastro? Gerenciamento dos dados solicitados, tais como solicitação de acesso ao SIASG, troca de senhas, inclusão de novos responsáveis e alteração de perfis. A senha do Sistema de Gestão de Acessos ao SIASG deverá conter quantos dígitos? A senha deverá conter 5 ou mais caracteres. Pergunta número 5. Como ocorrerá o acesso no Sistema de Gestão de Acesso ao SIASG? O responsável pelo cadastro deverá acessar o link www.comprasgovernamentais.gov.br e verificar no ícone Gestão de Acesso ao SIASG, após o procedimento inicial, informando o CPF e a senha. Pergunta número 6. Como recuperar a senha do Sistema de Gestão de Acesso ao SIASG? O responsável pelo cadastro deve acessar o endereço eletrônico www.gestãodeacesso.comprasgovernamentais.gov.br/login e clicar na opção Recuperar senha, informando o seu CPF e pressionando a opção Enviar. A nova senha será encaminhada para o e-mail informado no cadastro. Pergunta número 7. Na solicitação dos usuários do SIASG, quais dados deverão ser preenchidos? Todos os campos são obrigatórios, com exceção do número de matrícula. 8ª pergunta. O próprio sistema gerará o termo de acesso do órgão ou entidade? Sim, após o preenchimento dos dados, o sistema permitirá o download do documento para assinatura da autoridade máxima do órgão ou entidade, ou de seu representante legal, sendo um procedimento simples e ágil. 9ª pergunta. Como ocorrerá o envio do documento assinado pela autoridade máxima do órgão ou entidade? Após a assinatura da autoridade máxima do órgão ou entidade, ou de seu representante legal, o responsável pelo cadastro irá anexar o termo de acesso por meio do Sistema de Gestão de Acesso ao SIASG. O sistema enviará os dados para o administrador. 10ª pergunta. Após o envio do termo de acesso ao administrador do sistema, como ocorrerá a resposta? Após análise e aprovação do administrador do sistema, a resposta será enviada para o e-mail do responsável do cadastro, bem como ficará disponibilizado no sistema. 11ª pergunta. A senha do Sistema de Gestão de Acesso é a mesma para acessar o SIASG? Não, porque cada sistema possui senha própria de acesso. 12ª e última pergunta. Quais as entidades privadas sem fins lucrativos que poderão utilizar o sistema? Apenas as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos de órgãos e entidades federais. Bom, pessoal, depois do nosso perguntas e respostas, vamos, sem mais delongas, à parte prática. Olá, pessoal, vamos para a parte prática, então. O primeiro passo é você acessar o site gestãodeacessos.comprasgovernamentais.gov.br/termo de acesso/formulário. Nesse site, você terá a possibilidade de cadastrar órgão ou entidade, ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos. No caso aqui, nessa parte prática, nós vamos preencher os dados de um órgão ou entidade. Puxando a barra de rolagem para baixo,
você vai verificar que existem campos aqui que devem ser preenchidos, tais como dados do órgão barra entidade, dados do dirigente, dados do responsável e a necessidade de dar um de acordo. Eu vou preencher esses dados. Ufa! Dados preenchidos, documentos digitalizados aqui inseridos. Então você pode verificar que eu preenchi os dados do órgão da entidade, eu preenchi os dados do dirigente, anexei o termo de posse digitalizado em PDF, o RG, frente e verso, também digitalizados em preto e branco, os dados do responsável e vou agora dar o de acordo, indicar que não sou robô, e vou enviar esses dados. A primeira etapa foi finalizada com sucesso, é o que indica o sistema. Está lá consignados os dados da instituição. Eu posso parametrizar uma senha agora. Vou parametrizar uma senha de acesso e vou avançar. Bom, aí estão consignados os dados de acesso. Eu agora vou poder cadastrar outros usuários vinculados a essa instituição. Para tanto, eu vou precisar preencher o nome, o CPF, o telefone, a matrícula, o e-mail, vou confirmar o e-mail, selecionar o perfil desses usuários e anexar atos de nomeação. Eu vou preencher esses elementos e, na sequência, volto com vocês em mais uma etapa. Pronto. Dados preenchidos, eu tenho uma consideração a fazer aqui para os senhores, tá? É o seguinte, os perfis eles têm que ser definidos aqui dentro de um contexto. Um usuário pode ter um ou mais perfis, tá? Você tem aqui diferentes perfis, desde o pregoeiro até perfis de consulta, né? Eu aqui estou selecionando o perfil de equipe de apoio, consulta e equipe de apoio de pregão, ok? Eu vou salvar esse dado e eu vou repetir essa operação quantas vezes forem necessários para incluir os usuários aqui. Essa atividade não precisa ser realizada agora, tá? Nesse exato momento. A gente pode voltar aqui e fazer no momento posterior. Você vai verificar que há a possibilidade de editar, de excluir ou de consultar os dados desses usuários. Eu vou avançar. O sistema nos pede aqui para gerar o termo de acesso. Eu vou gerar esse termo de acesso, vou abri-lo aqui para mostrar. Esse é um termo de acesso que precisa ser assinado pelo dirigente máximo da instituição e uma vez assinado pelo dirigente máximo da instituição, ele deve ser reenviado e encaminhado ao Ministério da Economia por meio do sistema. Após a assinatura desse termo, nós vamos anexá-lo aqui e enviar. Eu vou providenciar a coleta desses dados e volto na sequência. Olá, pessoal. Tive que desligar a máquina para colher a assinatura no termo. Então, isso talvez ocorra com você. É importante que você saiba que não há nenhum tipo de problema. Você só vai ter que acessar o site gestãodeacesso.comprasgovernamentais.gov.br/login, digitar o seu CPF, a sua senha e clicar no botão de entrar. O sistema nos leva à página em que havíamos paralisado as atividades para a coleta de assinatura no termo. Basta que o usuário escolha o arquivo, selecione o termo assinado, traga esse termo assinado para cá e clique no botão de avançar. O sistema indicará que a solicitação de acesso ao CIASG foi finalizada e que devemos aguardar agora um pronunciamento do Ministério da Economia quanto à liberação do Compras Governamental para que o seu município possa utilizar as atas de registro de preço, o pregão eletrônico, a cotação eletrônica de preço e uma ampla e vasta multiplicidade de ações que o sistema te permite. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso encontro sobre como aderir ao Compras Governamental. Se você gostou, dê um like.
Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ficar ligado em novidades da administração pública. Um forte abraço e nos vemos em breve.